Retornamos com diversidade para o segundo bloco do programa de hoje, onde colocamos em foco essa questão do feminicídio. Os fatos que nos chocaram e que ocorreram entre o feriado de Páscoa e Tiradentes nos chocaram naquele momento, mas como as minhas debatedoras aqui, a delegada aposentada Elizabeth, a advogada, e a Letícia, uma psicóloga, colocaram que não se pode normalizar esse tipo de fato. Então estávamos aqui na discussão de que maneiras podemos barrar, diminuir esses dados. E uma das formas exatamente que vínhamos falando é o tipo de educação que se dá, né, nos vários espaços em que transitam os meninos, né? A delegada, a Elizabeth, falou disso tanto quanto a Letícia. Uma das duas pode retomar? Acho que é muito importante a gente olhar também, né, para onde a gente está colocando os novos meninos, né, os meninos que estão chegando, onde eles já estão, né, e de que forma estão usando, né. A gente tem aí a própria rede social, a própria internet, que é um espaço tão amplo, né, que é tão abrangente e que também, por muitas vezes, está sendo usado, né, para perseguir, para ameaçar, para violar os direitos, né. Então, para as mães, né, para as mulheres, né, para esses meninos que estão vindo, a importância de supervisionar, né, a importância de estar perto, a importância de desconstruir a concretude do preconceito, do lugar de misoginia, né, que a gente falava que o patriarcado traz há tantos anos, né, e que está tão firme na sociedade, é muito importante, né, estar por perto e, sobretudo, né, a pauta de respeito a seres humanos tem que estar presente, né, independente de outro homem, outra mulher, né, poder tratar o ser humano como um ser humano de direito. Com certeza. Né? Houve muito debate em torno daquela série Adolescência, né? Que traz justamente isso que a Letícia apresentou agora, né? Esses meninos, eles estão na internet que não é visível lá com aqueles buscadores que nós temos como o Google, né? Porque está num submundo, em algo que a gente, né, ainda mais nós que somos da geração que era analógica, né, estamos aprendendo com o passar do tempo. Então esses jovens, eles são muito espertos, né, e têm esses acessos muito mais facilmente. Então está na hora também dos adultos, né, acompanharem isso. A gente precisa, tem gente que diz que não gosta, mas nós vamos ter que aprender a entender isso para orientar, né, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, porque os meninos, como naquela série, estão entrando em grupos misóginos, grupos que entendem as mulheres como um ser inferior. Né? Então, como eu dizia lá no começo, se as meninas estão chegando empoderadas e sabendo do seu lugar na sociedade, né, e de quanto as mulheres que nos antecederam fizeram esse espaço, abriram as portas para a gente, né? Os meninos, por outro lado, não estão acompanhando, né? Eu não posso dizer assim todos os meninos, evidentemente, mas um grupo, né, que depois serão esses que vão entender que podem atentar contra a vida dessas mulheres, né? Então, acho que é bem importante, como a Letícia disse, onde estão os nossos meninos. Por isso a minha pergunta, né, lá no começo, porque a educação, ela tem que se dar, né, de uma forma não preconceituosa. Então, nós temos que falar não o que a mãe passa, mas o casal, a família, né? Porque a educação é nossa, né? Sim. E também da aldeia, como diz aquele ditado africano, né? Então, se cria uma criança também com a ajuda da aldeia. Exato. Né? Então, a sociedade como um todo tem que ter esse olhar, né? Para não chegar à fase adulta, né, cometendo todas essas atrocidades. Né? Exato. E muitos nem chegam à fase adulta e já estão cometendo. Né?
Elizabeth, tu comentaste antes que tu tem alguns dados sobre esse assunto. Eu trouxe um dado que apareceu no relatório anual socioeconômico da mulher, que foi lançado pelo Ministério das Mulheres, né? E isso é um grande avanço, a gente tem um Ministério das Mulheres também no país, que em 25 de março, então, apresentou que foram registrados em 2024 1.450 feminicídios. Isso é um número estarrecedor. Sim. Né? E apresentou também depois, em 13 de março, a UOL, né, um dado que foi feito em cima de 9 estados brasileiros monitorados pela rede de observatório de segurança. E ali chegou então à conclusão de que a cada 24 horas, pasmem com o que eu vou dizer para vocês, a cada 24 horas, em média, 13 mulheres são mortas. Né? E esses estados, então, Amazonas, Maranhão, Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o Rio Grande do Sul não estava nesse levantamento. Se fizesse agora, o Rio Grande do Sul estaria à frente, né? Então, são dados que a gente só tem agora como analisar, porque o feminicídio, ele também agora, ele está lá posto na mesa, né? Isso é feminicídio. Não dá mais para colocar aquelas mortes que antes eram registradas de qualquer forma, né? Não era um homicídio específico de questões de gênero, da condição do sexo feminino. Né? E isso é um avanço também. A lei avançou. A Lei Maria da Penha foi um grande marco, né? Social, jurídico. Né? Então, quando a Lei Maria da Penha traz também as medidas protetivas, né? Essa lei ela é maravilhosa, só que ela tem que ser colocada em prática, ela tem que se efetivar. E isso, nós todos, enquanto sociedade, somos responsáveis de fazer essas cobranças para que essa lei seja colocada em prática, porque os governos têm daí a obrigação, né? A obrigação mesmo de, a medida protetiva, né? Como essas mulheres estão sendo monitoradas, como esses agressores estão sendo monitorados, né? Porque não adianta registrar a ocorrência e pedir a medida protetiva se ela não vai ter essa proteção estatal. Né? E aí surgem também a necessidade de casas-abrigo, por exemplo, que antes eu esqueci de dizer, eu e a Letícia participamos da Casa de Passagem do Vale. Né? Que nós temos uma só no Vale. Nós temos uma apenas no Vale, né? E é uma casa-abrigo, então, que eu costumo sempre dizer, se uma mulher é salva, né, e ela não é vítima de feminicídio porque ela teve uma casa-abrigo para acolher, nós já temos... Já estamos cumprindo com o objetivo, exatamente. Mas então, para que essa mulher não precise, né, ter esse recurso de pedir a medida protetiva e não ser vítima, o que nós temos que fazer antes? Então vem a prevenção, né? Isso pode nos ajudar. E a lei, ela é muito importante enquanto sociedade para a gente entender quais são os limites, né? O que antes a gente tolerava, né? Ou criava alguns argumentos para tolerar, né? Hoje a gente tem que começar a colocar como um limite, né? Por que é estranho ou é intolerável um desconhecido caminhando próximo à minha casa, né? Ou em cidades pequenas lá no centro da minha cidade, mas é tolerável que o meu vizinho humilhe a minha vizinha, a sua companheira, né? É tolerável que um homem tenha um comportamento de perseguição e abuso com as colegas de trabalho, né? Com as amigas. Então, a lei, ela vem para nos dizer também, nos orientar e nos jogar à luz, né, enquanto pessoas, de que, bom, existe um limite, né, assim como para tantos outros crimes, né, este também é um crime. E aí ela também vem trazendo, colocando à luz de que, bom, a violência psicológica, por exemplo, ela é um caminho para que se chegue em algo maior, né, e aí como é que a gente faz isso? Nós, mulheres, né, fortalecemos mulheres, a gente dá voz, né, dá escuta às mulheres que precisam, a gente orienta, né,
eu sempre digo que talvez uma das maiores formas da gente fazer prevenção é informar, né? Informar sobre o direito dela, sobre o serviço que está disponível para ela, sobre aonde procurar, né? Procurar por telefone, pessoalmente, mesmo que entrar numa loja, né? Mas que pedir, por favor, né? Me ajudem, acionem, né? A força de segurança, então é importante. É importante também, como a Beth disse antes, como é importante os homens também trazerem essa pauta, né? Se o meu amigo tá compartilhando aí fotos de meninas, o quão é importante como homem eu me posicionar, né? E dizer, cara, porque não é legal o respeito dela, né? E o corpo dela, ela tá mandou pra ti, é pra ti, não é pra nós, né? Então, e assim, de outras atitudes, de outras situações. A gente hoje tem, né, talvez muito mais realidade em grandes centros urbanos, né? Os grupos de homens, né, que conversam muito mais sobre as violências, mas muito me angustia os espaços pequenos também, né? O quanto acontece também lá nas cidades pequenas, né? E aí muitas vezes isso fica na surdina, né? Exato, né? E o quanto a gente precisa, e aí eu tenho sempre presente uma fala que é da Beth, né? O quanto daí nesse espaço a gente precisa primeiro salvaguardar a mulher, né? E priorizar que ela tenha o seu espaço, o seu momento, a sua ajuda, o seu espaço de fortalecimento e cuidado, e depois a gente precisa pensar nesses homens. Né? Perfeito. E também nessa prevenção, né? Eu escuto muito de rapazes dizendo assim, se fosse com a tua irmã, se fosse com a tua mãe, aí eu digo, se fosse com qualquer mulher, né? Quer dizer que só vai proteger e ter esse respeito se tu pensar em alguém da tua família? Não, né? Se for sangue do meu sangue, né? Então tu tem que pensar na sociedade como um todo e que as mulheres merecem respeito, ponto. Né? Porque senão a gente olha só pro nosso umbigo sempre, né? Enquanto não acontecer com alguém da minha família, eu vou deixando passar, né? E não é isso que a gente quer. E também que a lei por si só, como eu disse antes, ela não vai ser suficiente. A sociedade precisa se organizar para fazer cumprir essa lei, né? Enquanto os governos têm a sua obrigatoriedade, sem dúvida. Né? Mas a lei, ela é ótima. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma das melhores do mundo no sentido de proteção à mulher. Então, o que nós temos que fazer é buscar mais a prevenção para que essa violência não aconteça, né? E também depois que ela acontece, vem toda essa medida protetiva para onde essa mulher vai, né? Aí essa rede de apoio ela precisa funcionar bem, né? E que quando a gente faz o teste da janela, que eu digo sempre que antigamente tinha uma propaganda de um sabão em pó, que dizia, faça o teste da janela, abra para ver como é que a roupa está, né? Então vamos fazer o nosso teste da janela. Se está acontecendo a violência, nós vamos fechar a janela ou a gente vai abrir a janela, né? A gente vai fazer de conta que não está acontecendo ou a gente vai tomar uma atitude, né? Então, chamar, se tu não consegue naquela hora, muitas pessoas têm medo, né, ver a violência, mas custa todo mundo ter um celular para chamar, tá à mão hoje, tá né? à mão, né? Busca ajuda, né? Se não consegue, se tem medo, se aquilo lá não é seguro naquele momento, né? E como a Letícia disse, informar, né? A informação, ela está aí, né? E ela tem que chegar mais ainda fortemente para todos. Talvez de uma forma mais clara, inclusive, na linguagem, de que se entenda. Encerramos aqui então o segundo bloco com o apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio e voltamos em seguida para o terceiro bloco do Diversidade de hoje.